Amiga, tu já parou a pensar como tu vai escolher teu candidato ao Senado? Já. Não dá pra escolher só porque conhece o nome dele, não. Eu tava pensando, o que é que eu devo esperar de um senador? Eu olho muito pras causas que ele defende, principalmente as que mexem com a nossa vida. Tipo os direitos das mulheres? Com certeza. Até porque defender mulher não pode ser só uma coisa de discurso de campanha eleitoral, não. Precisa aparecer nos projetos do candidato, no trabalho que ele defende. E como eu descubro essas coisas? Pesquisando. Vendo que cada candidato já apresentou, como atuou, quais os projetos defendeu, tudo isso. Olha, esse aqui, o senador veneziano. Ele apresentou um projeto que trata justamente de violência contra a mulher. E o que ele propôs? Que se houver violência contra a mulher, a arma de fogo que estiver com o agressor deve ser apreendida imediatamente, mesmo que ele não tenha usado a arma na agressão. Mesmo sem usar? Mesmo assim. E o projeto também prevê a suspensão de autorização de posse ou porte. Boa. Aí, já é uma coisa concreta para analisar. Exatamente, escolher bem é isso. Não se apegar apenas a promessas, mas o que foi feito e proposto. Política também é sobre a nossa vida, né? E informação ajuda a gente a fazer nossas próprias escolhas. Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando a TV 15. Eu sou Manu Veloso e vou estar aqui com vocês conectados nesse diálogo, nessa conversa muito legal, falando de política também de um jeito descomplicado e, claro, trazendo muita gente boa para conversar. E hoje, vocês respeitem, porque eu tô com o nosso senador do trabalho, senador da Paraíba, Veneziano Vené. Manu, tudo bom, amada? Você tá bem? Mandar um abraço para todos os nossos internautas, seguidores, aqueles que nos acompanham e aqueles que nos acompanharão ainda mais nesse processo fundamental para as nossas vidas, que é o processo de escolha política que nós faremos no dia 4 de outubro. E aí você, ao nos convidar, nos traz uma alegria tremenda. Eu quero colaborar para que os amigos e as amigas possam fazer as suas devidas e necessárias observações. Esse espaço é todo seu, inclusive ele está aqui com essa missão da gente levar informação, né? Trazer os bastidores também, que é muito legal da campanha, e manter todo mundo muito bem conectado, né? E aqui ó, é sem papas na língua, aqui é bate-papo, viu, Vené? Você está preparado para conversar hoje comigo? Lá. Eu quero saber sobre tudo da sua vida. Perfeito. Certo? Da sua carreira. E assim, é impossível a gente começar esse papo sem olhar para a tua trajetória política, que sem querer falar da sua idade já tem um bom tempo, né, Vené? Não, mas eu não tenho problema não. Fiz inclusive 56 anos há poucos dias. Não parece. Ora. Mas de boa, cheguei aos 56, de bem com a vida, agradecido por esta dádiva e também, e muito, por esta escolha, né, vocacional, que é a de estar participando ao longo dos 31 últimos anos em exercícios de mandatos, como vereador que fui por 2 vezes, como prefeito da minha amada, nossa amada Campina Grande, como deputado federal e agora como senador, que tem dado um gosto tremendo, porque a gente tem venturosamente, com muito trabalho, com muita dedicação, feito muito pelo nosso Estado. Costumo dizer, é o nosso dever. Sim. Mas existem outros agentes que têm os mesmos deveres e não se saem muito bem. Graças a Deus a gente tem entregue para o nosso Estado. Vené, e durante toda essa sua caminhada, nessa sua trajetória à frente da gestão pública, você falou, né, desde vereador, prefeito 2 vezes, deputado, senador agora, o que é que mudou no veneziano durante toda essa trajetória e o que é que não mudou no veneziano? A gente amadurece, evidentemente, a gente não pode perder as oportunidades. Se nós, até que gostaríamos muito de que o conhecimento, de que os exemplos que a gente termina tendo propiciados pelo passar dos anos, pudessem ser já em uma idade jovial. Sim. Né? Mas isso não acontece. A gente vai aprendendo mais com o dia a dia. E penso eu que aprendi muito, amadureci muito. Algumas situações que anteriormente eram vistas de uma forma, passaram a ser observadas de uma outra maneira. Quando você me pergunta, Veneziano, o que você em essência não mudou?
eu continuo sendo o mesmo veneziano, me permito assim dizer, com a simplicidade, com a humildade, com um bom trato com as pessoas. Sim, sim. Os mandatos que a Paraíba nos permitiu ter, e quando do início Campina Grande, vereador e prefeito, nos permitiu ter, em nada modificou. Tem muita gente que quando assume postos de comando ou quando assumem mandatos eletivos, terminam sendo um pouco, ou às vezes até muito diferente do que outrora era. E nada vai mudou. Mudando, né? Nada mudou. E ainda bem, eu ouço muitos depoimentos de pessoas que dizem, veneziano, você continua sendo o mesmo. Eu digo, e não haveria razões para que nós mudássemos. Então, esse trato, a simplicidade de ver as coisas, a maneira de poder observá-las e principalmente saber ouvir das pessoas, o contato, a pele. Sim, sim. A gente, nesse novo ambiente, que não é mais nem tão novo, mas nesses últimos 10, 15 anos, onde todos os novos meios de comunicação ganharam contornos e uma presença muito maior, eu não estou aqui a desconhecê-los, nem desconhecer a importância dos mesmos, não adiantaria também, mas eu não troco por aquilo que foi a minha essência de origem, fazendo política de rua. E você, Vené, é muito lembrado por isso. Você lembra do nome das pessoas, você fala olhando nos olhos da pessoa, você tem aquele cumprimento, né, que se aperta a mão, às vezes fica marcado, né, Vené? Foi, agora mesmo. Isso. Você tem essa batida forte que é muito característica, você é muito do tato, né? E as pessoas sentem muito essa conexão com você. Você foi sempre assim ou a política te tornou essa pessoa? Não, sempre fui assim. Eu era tido como encabulado quando eu era guri, mas eu nem me lembro se eu era Você encabulado. era uma pessoa tímida? Era. Sério, Vené? Pelo menos dizem. Né? Mas aí, eu acho que com o dia a dia, e por fazer a política e o exercício dos nossos mandatos, me levavam a isso, a estar às ruas, a estar presentemente observando o que era para ser feito. E a experiência de 8 anos como prefeito foi fantástica. Vené, a gente estava falando sobre a sua experiência na prefeitura e o quanto que esse momento na sua jornada foi importante para você. Muito, muito. E eu dizia, e sempre tive a oportunidade de dizer, sem desmerecer absolutamente, sem desconhecer o quanto tem sido enriquecedora também a experiência no Senado, no Legislativo de uma maneira geral. Fortalece, enriquece sobremaneira. Mas o Executivo, ou seja, quando eu tive a oportunidade de responder na condição de prefeito, a resposta por aquilo que nós fazíamos, por aquilo que nós entregávamos, era tão bacana. As pessoas quando me viam, as pessoas quando me cumprimentavam, quando me abraçavam, no reconhecimento de uma ação que nós desenvolvíamos, a gente tinha aquele calor humano, sim. Passava aquela sinceridade. Então foi uma experiência, ou foram 8 anos de uma experiência extraordinária. Como vereador e como prefeito, você sentia muito esse contato, né? Sim. Essa troca, essa coisa de você sair, as pessoas estarem com você, abraçarem você. E eu sei que você gosta muito disso, até pelas caminhadas que eu te acompanho também. Inclusive, precisa de muito fôlego para acompanhar esse rapaz numa caminhada, porque ele corre e ele tem energia. Eu faço, gente, segura, porque agora a gente vai ter que ir atrás de Vené. E você sempre foi assim, né, Vené? Desde daquela época. Desde como sempre. Vereador lá em Brasília, você tem um pouco de menos... Como senador em Brasília, você acaba tendo um pouco de menos contato com essa gente na rua. Você sente falta disso? Sinto. E é por isso que eu tento... A minha rotina é a rotina de quem cumpre a obrigação ou as obrigações que devem ser cumpridas no Senado Federal. Às segundas eu parto para a capital federal e volto invariavelmente. Eu só vou citar eu sou tão apegado à minha realidade, à nossa realidade na Paraíba, que eu estou há 4 anos tendo exercido o mandato como federal. Aí se você soma a estes 4 anos, outros 7 anos e meio agora como senador, são quase 12 anos em Brasília. Diga aí, chute quantos finais de semana eu deixei de vir à Paraíba? Isso. 4 apenas. Porque eu não me vejo sem esse... Quando eu fico em Brasília no final de semana, e ainda bem que foram poucos, foram 4 tão somente, eu fico meio vazio, dá um oco
em mim. Você faz questão de estar na sua terra, no seu lugar, né? Eu adoro, é isso que me reenergiza, é isso que me fortalece, é isso que me convence a continuar, porque também, sabe, Manu, os meus amigos e minhas amigas podem até não ter a dimensão exata do que é estar nesse dia a dia. Para nós que exercemos como assim exercemos os demais outros mandatos com muita seriedade, com muito compromisso, com muito comprometimento, com muito trabalho, com muita entrega. Aprendi, entre outras tantas lições deixadas pelos meus pais, no caso, meu pai que já não está fisicamente entre nós, é de que tudo aquilo, e você faz como profissional, sabe do que eu vou dizer. Todo e qualquer cidadão, quando assume a responsabilidade por uma escolha feita, seja profissionalmente, seja na vida pública, deve fazer com muito denodo, né? Às vezes eu sou muito preciosista, né? Gosto de entregar, porque é nossa obrigação entregar bem feito o nosso trabalho. E acho que nós temos entregue de forma bem feita esse trabalho. Então, eu me alimento desse contato. Eu falava a vocês, já falei muitas vezes, importantes são as novas maneiras que nós temos tido de nos comunicarmos, facilita, as distâncias elas deixaram de ser quilométricas, elas não mais existem praticamente, mas eu não troco o contato. Não. O olhar, o sentimento. Não. É muito bom você sentir esse carinho, né, Vené? Ó, eu te vendo aqui, sei que você é você. Agora, quando a gente pega, abre o celular e vai para lá, nem tudo aquilo que me é repassado é verdade. Exatamente. Agora principalmente, né? Com IA, com tudo. Inclusive, falando sobre isso, eu quero falar um pouco mais da sua vida pessoal também, mas você é de celular, né? Você é de ficar rolando a página assim? Terminou por ter que, assumidamente, ter esses hábitos. Eu gostaria até de diminuir. Vou te citar. Há alguns meses, há 2 meses eu não estou mais conseguindo fazer atividades que eu gostaria de continuá-las a fazer, que são as atividades físicas. Fazia até com certa regularidade, mas não consigo. Aí quando eu ia para uma academia, eu ia, né, e levava o celular. Ana Cláudia, minha esposa, dizia, Vené, se você não desligar, pelo menos pelos minutos que você vier a fazer a sua atividade ou as suas atividades, você não vai nem concentradamente, porque você imagina que fazer aquele exercício, fazer aquele, enfim, seja ele qual for, aeróbico ou anaeróbico, se você também não estiver concentrado, os resultados não virão. E aí você ficava aqui no celular? Aí eu fazia uma série, aí pegava o celular, aí lá ia responder, enfim. Mas é a realidade. Até porque a sua vida, ela precisa desse Ela precisa, e como eu, em alguns poucos minutos, quando eu não puder, agora mesmo, eu estou aqui batendo esse papo, fatalmente estão chegando mensagens. Né? Eu não gosto que essas mensagens deixem de ser respondidas, senão num curto prazo, num curto tempo. É a atenção que as pessoas precisam. Eu aprendi isso desde cedo. Eu gosto de ser atendido, porque eu não também oferecer uma atenção, uma generosa atenção às pessoas que me procuram. Eu faço isso com gosto. Que coisa boa, a gente agradece. Esse seu jeitinho. E você citou seu pai, você falou do seu pai, e não tem como não pensar na sua família no quesito político, né? Não seu avô, como. Seu pai, meu sua tio mãe. Avô, minha mãe, meu irmão. Isso, exatamente. Você já se encaminhava para essa trajetória política por conta da sua família, ou isso foi uma coisa natural? Não há como você desligar. Claro que... Mas você já pensou em exercer outra função? Sei que você é advogado, né? Eu gostaria. Eu até não tive competência suficiente, digo isso, de poder conciliar a minha atividade política com uma atividade profissional. Você diz incompetência, Vené, por que isso? Porque você é tão duro com você? Porque se eu me esforçasse um pouco mais, eu teria conseguido. Mas eu me dediquei tanto e por completo, né, de corpo e alma, como nós costumamos dizer, ao que eu exercia, nossos mandatos, que terminei deixando de lado a atividade profissional. Mas quando você convive, não há como não receber algumas influências. Às vezes você as recebe, mas não se convence de inclinar-se por elas, né? Vou citar o caso. Minha irmã é louca por política, vivencia a política, mas nunca se apresentou como candidata. Nós não. Eu e Vitalzinho, como ela própria, Raquel, nascemos num lar onde a temática política sempre esteve presente desde o nosso berço, né? E quando você era criança, você olhava para isso com um certo anseio de
um dia eu quero ser da sim. política também, ou não, eu não quero? Não. Eu queria, porque eu via que por meio dela você poderia fazer o bem, produzir algo de interessante a outros, né? A campanha de 1982 ela foi muito marcante para mim, para tomar essa decisão. Eu tinha 11 anos apenas, mas foi muito marcante a campanha do meu pai, em Campina Grande. E aí eu sempre disse, olha, um dia eu gostaria de poder, tendo este momento, produzir aquilo que em minha mente eu estou aqui a tabular, estou aqui a formatar. Foi dessa forma, Vitalzinho também. Meu avô foi governador, meu tio-avô foi governador, tio Agimiro, Pedro Gondim. Muitos ainda bem lembram da sua passagem como governador do estado. Meu pai foi deputado federal, 3 mandatos, deputado estadual. Minha mãe teve uma experiência extraordinária como deputada e como senadora na ausência do nosso querido amigo, governador Zé Maranhão. Vitalzinho foi parlamentar estadual, foi vereador, foi deputado federal, senador, hoje responde na condição de ministro do Tribunal de Contas, um conjunto de tarefas importantíssimas essas tarefas. Aí não tinha como... Não tinha como não seguir esse caminho, né? E você acredita que a gente não consegue também, eu acredito que isso não é só uma percepção minha, mas geral, a gente não consegue te imaginar exercendo outra função, porque durante essa caminhada você fez uma política com tanta excelência que a gente não consegue te imaginar fazendo outra coisa de fato. É muito marcante essa tua trajetória, né? E durante esse momento, né, ainda falando dessa questão familiar, tem algum conselho, alguma coisa que o seu pai, que o seu avô, que sua mãe te ensinou, te mostrou, te disse que você nunca esqueceu, assim? Uma destas, entre outras, eu gostaria de ter me detido mais. Meu pai foi um poço de sabedoria, de experiência, sabe? Às vezes a gente, danada é que a gente só se toca depois que eles partem, né? Exatamente. Né? É até bom que a gente alerte aos nossos filhos sobre isso. Mas mesmo assim, não tendo aprendido tudo aquilo que ele nos transmitiu, como eu aprendo muito com minha mãe, ainda deu para conseguir absorver muita coisa dele, muitas coisas boas que ele me deixou, a decência, né? Ele traz, e aí eu não vejo ser um mau hábito, algum formalismo. Eu tenho uma personalidade mais formal, né? E acho que isso não tira a minha essência e nem produziu efeitos negativos com aquilo ou naquilo que eu faço. É porque você é você, não tem como fugir disso, né, Vené? Não, mas eu vou citar um caso. Quando algumas pessoas dizem, veneziano, você fala de uma maneira mais difícil do que outros políticos. Alguns dizem, olha, isso é pretensioso ou é diletantismo. Não é, porque meu pai dizia uma coisa, meu filho, a língua portuguesa é tão bonita, e se ela é tão bonita, ela não deve ser maltratada, né? Então eu sempre fui muito rigoroso, erro muito, mas tento quanto mais posso errar menos. Então existem alguns vícios de linguagem bacana. Por exemplo, bacana aqui. Ainda bem que o seu vício de linguagem é falar bonito, não, né? Mas enfim, aí eu ouvia muito, veneziano, você tem que piorar muito. Aí eu tentei dar uma melhorada na fala, não foi? E aí disseram, não, você piorou bem, né? O piorar bem era... Então, eu tenho esse preciosismo. Meu pai era fantástico. Olha, meu pai, o que hoje nós vemos, e aí eu não estou fazendo nenhuma crítica, no exercício da advocacia, existem peças, quando você é advogado, que são peças quase que iguais às outras. Só muda o seu cliente, só muda aquele ou aquela a quem você está a patrocinar a sua defesa. Sim. Mudou Manu por Antônio, José, Maria, mudou Vené por Décio, por Antônio, enfim. Certo. O pai não se permitia isso. Por mais singelas, uma defesa prévia. A defesa prévia, são 3 parágrafos. Básicos 3 parágrafos. Meu pai fazia algo que para você era uma, para o outro constituinte seria diferente. Então, isso me chamou a atenção. Ser criterioso, ser perfeccionista. É claro que a gente não tem a perfeição, mas se a gente puder buscá-la, se aproximar dela, busquemos. Mas foi um exemplo ali que você agarrou e você trouxe para... eu trouxe. Mas em relação a essa questão do vocabulário, você lê muito, a gente sabe, né? Gostaria de ler mais, né? De ler mais. De ler mais. Mas sinto uma falta.
mas essa questão do seu vocabulário ser muito bem dito, com palavras que muitas vezes a gente não conhece e aprende depois que escuta você falando, né? É uma honra para a gente também lhe ouvir, porque a gente vai aprendendo. Mas como é que foi essa coisa com a língua portuguesa para aprender assim também? Porque você fala muito bem, você escreve muito bem. A convivência e a leitura também, né? E a leitura, convivência com meu pai, porque ao conviver com ele, ele sempre dizia o óbvio, olha, tem que ir para o folhoso. Ele dizia, você tem que gostar do folhoso. Folhoso são os livros, né? São os livros. E eu sempre gostei. E sinto uma falta tremenda porque o próprio vocabulário, ele se empobrece quando você não está cotidianamente em convivência, treinando. Né? Então você começa a repetir, eu não gosto de repetir palavras. Não é por nada, é porque eu trato a língua portuguesa, ou tento tratá-la muito de longe, aqueles que são muito mais competentes, mas eu tento tratá-la da forma mais carinhosa e respeitosa. E você tem outra característica muito marcante, que não tem como essa é a sua característica marcante, que são os seus cachos. Isso foi uma bronca quando eu cortei. E aí você cortou o momento. E aí, bronca grande. E aí como é que foi? Você sempre deixou o cabelo não, eu assim me dou desde bem. Muito tempo. 18 anos como... Desde muito tempo. Mas eu não me sinto mal sem eles, não. Me sinto muito bem tendo-os, mas é evidente que até tê-los... Por que aconteceu isso? Quando eu fui morar em Brasília, eu fazia Direito e Sociologia. Meu pai tinha voltado a exercer um mandato depois de um período de cassação por força da tirânica presença do regime militar naquela década de 60, que eu não vivenciei, mas sei de có e salteado, e seria muito bom que todos soubessem o que é uma experiência passada para que nós não nos permitamos, se não defender a nossa democracia e jamais ter de volta um regime de exceção. Pois bem, meu pai voltou a ser deputado federal, eleito em 1990, eu fazia Direito e Sociologia, foi um período de várias greves, e aí eu perdi praticamente por elas um ano. Aí ele disse, olha meu filho, por que você não vem para Brasília? E eu muito apegado. Nós temos isso, né? O nordestino é muito apegado, é muito de calor, de proximidade, diferentemente do centro-sul. E eu me preocupava, será que eu vou me adaptar? Mas fui. Entre o não se adaptar ou não me adaptar e o prejuízo imposto à minha formação profissional, disse, de boa, eu quero me formar. Mas foi bom, porque como tem muitos nordestinos, a minha sala era composta, nós tínhamos pernambucanos, tínhamos dois outros paraibanos. Isso foi em que ano, né? Faz tempo. Faz um tempinho, né? Faz tempo, 92. Eu me formei em Brasília, fiz 1 ano e meio em Campina e me formei lá. Aí eu disse, olha, eu fui deixando o cabelo crescer. Ninguém está me vendo, ninguém está me questionando, até porque você existia... gostava? Eu gostava, ainda havia um certo conservadorismo, né? Hoje bem menor, né, em relação, né, Mazol? Aí o que é que acontece? Eu volto para Campina Grande, de cabelos mais longos, e em 1996... me candidato a vereador. Ouvi um bocado de provocações, né? Você imagina quase, cabelo, né? corta esse cabelo, isso, esse cabelo não está legal, não passa seriedade. Você já ouviu isso, velho? Já ouvia, no início ouvia. Mas aí me elegi com o cabelo longo, fui para uma campanha de prefeito com cabelos longos, o que não é tão comum. Prefeito, olha o prefeito de cabelo longo. Fui, venci, que foi aquela, você não era... acho que não era nem nascida em 2004. Maria, coisa boa que elogiou. Foi uma campanha fantástica, campanha fantástica que nós tivemos, uma vitória assim, que não se repete, né? Por tudo aquilo que estava ao redor, né, o histórico dela. E com os cabelos, enfim. E ao final, isso terminou se colando a minha imagem. Quando eu os cortei, em 2018, quando eu fui candidato e eleito pela primeira vez e única vez, e tomara que sejamos pela segunda vez agora senador da República, eu tinha o cabelo bem curtinho, né? Sim, sim. E não ficou legal, porque as pessoas Mas não ficou legal porque você não se achou bonito ou porque não? Não, porque eu não sou bonito. Não ficou legal porque o resultado, no sentido das pessoas me absolverem, foi... É como se as pessoas não estivessem enxergando aquele Vené, você sentiu isso? Exatamente. É como se tivesse perdido a tua identidade, é isso? Mais ou menos. O cabelo foi na tesoura e a identidade foi um pouco junto. Foi, para algumas pessoas sim. Primeiro porque elas não davam mais a atenção que anteriormente com os cabelos maiores
nós tínhamos. Né? Eu ia para alguns eventos e aí o locutor chamava, vamos convidar aqui o nosso pré-candidato ao Senado veneziano. Aí lá subia um cidadão todo estranho, cadê o cabeludo? Não foi bom. E os resultados eleitoralmente falando, penso eu, a gente ganhou a eleição, inclusive fomos os mais votados, ou o mais votado, mas eu acho que aqui e acolá a gente terminou perdendo essa atenção, que hoje quando eu estou, aí há um envolvimento, um entrelaçamento, as máximas, né? Lá veio um cabeludo no meio da multidão. Sim. Isso é muito marcante. E agora também, diga-se passagem, eu não estou fazendo, eu não estou a deixá-los longos por força da política. Eu me sinto bem de cabelo. Bem de é cabelo como branco. se fosse realmente você, né? Bem. Você sente que... E a gente prefere assim mesmo, cabeludo. Obrigado. A gente também. consegue identificar lá de longe, você correndo, vai, volta, a gente já sabe que você está ali, é mais fácil de identificar para a equipe que está correndo também, atrás, né? para a galera que está correndo Foi atrás. bom você me dizer, é mais uma, a gente mais uma enxerga razão. de longe, a gente enxerga de longe. É mais uma razão. E vamos falar um pouquinho sobre algumas pautas, né, que você, na verdade, são pautas importantes, né, que você defendeu com muita força e que impactaram a vida de muita gente, de muitos brasileiros, de muitos paraibanos. Uma delas é a escala 6x1. Agora trazendo um pouquinho de assunto, um pouquinho mais Sim. né? Não mais sério, mas vamos falar de tudo. Depois a gente volta para o seu pessoal, Perfeito. a gente vai agora. Essa é uma pauta que você defendeu e que você defende, Defendo, porque né? nós ainda forma não muito a concluímos. ferrenha. Muito, até porque ela é plenamente justificada. Você tem 80% da população brasileira entendeu e entende. E aí, quando você fala 80% da população brasileira, você não está falando apenas daqueles e daquelas como trabalhadores. A dizer, eu estou defendendo porque é algo que me interessa. Não, 80%, todo mundo está dizendo isso, ou quase todo mundo diz assim. É importante, é justificado, é mais saúde mental, é mais dignidade. Né? Então, eu gostaria mesmo, quando essa matéria chegou ao Senado Federal, eu até imaginava que nós pudéssemos, no meio do ano, tê-la já aprovada. Ela ainda não foi a plenário, na verdade ela não foi ainda à comissão. Espero, muito sinceramente, Manu, que nesse segundo semestre nós entreguemos ao Brasil, até em razão de se dizer que esta não é uma iniciativa do presidente Lula, que outros países não tenham tido a mesma experiência. Quando se diz assim, olha, o Brasil vai implantar uma experiência que não foi exitosa. Não, muitos outros países que já a implantaram tiveram bons resultados. A história de dizer, olha, você vai trocar 6x1 pela 5x2, vai diminuir a produção, não. Você vai ter um trabalhador com saúde mental, você vai ter um trabalhador que teve mais tempo de ficar com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, enfim, de ter um lazer. E esse cidadão que tiver bem de cabeça, produzirá mais. Então, não é essa a motivação. Eu lamento, inclusive, que alguns companheiros têm o direito de contestar, mas que alguns companheiros estejam distorcendo com outras propostas. Eu defendo, vou utilizar um termo, mas é apropriado, intransigentemente essa mudança da 6x1 pela 5x2. E quando a gente fala de dignidade, saúde mental, liberdade, né, e família, é uma pauta que faz muito sentido a gente lutar por ela, porque é uma jornada muito dura, a 7x1, né? A gente sabe disso e a gente agradece e torce para que realmente isso ganhe ainda mais força, né, Bené? E que tenhamos concretamente a sua entrega com a sua aprovação. Foi uma iniciativa, o presidente Lula acertadamente, e todos aqueles congressistas que a veem da maneira como eu também a vejo, como uma proposta, uma matéria que dignifica o trabalho do cidadão e da cidadã, como outras. Nós tivemos a aventura de poder, em razão do que foi prometido, do que foi compromisso de campanha em 2022 pelo presidente Lula, que foi o de acabar o imposto de renda para os brasileiros e brasileiras que recebessem até R$5 mil. Manu, são 17 milhões de cidadãos que não mais, já a partir do mês de janeiro, estão a pagar o imposto de renda. Ao final do ano, significa um salário mínimo que o trabalhador terá. Isso é um ganho, isso tem um significado. É a pessoa que vai poder comprar um bem de uso diário, que vai poder trocar a sua geladeira, vai poder trocar... Enfim, é um salário mínimo a mais.
essa matéria, sim, ela foi aprovada, ela já está em vigência. Tem outras tantas que o Congresso Nacional teve a felicidade e a sensibilidade de poder tocá-las. Tem outras com as quais nós não concordamos e isso, inclusive, termina manchando no olhar da sociedade, mancha um pouco o parlamento. Você também tem um olhar muito humano, muito carinhoso, a gente sabe disso, para a causa animal, né? Ah, sim, tem 2, né? Pois é. 2 não, 3, porque Pois eu tenho também uma E avezinha. aí você sempre gostou disso. Você não pode ver um Sempre. caramelo na rua que você vai, que você Eu alisa, que gosto. você abraça, que você Eu gosto. faz toda aquela festa. E sua mãe também, assim, Ah, estava mãe conversando com ela tem um louca mundo de varrida, é louca por animal. E seu pai também era Também. assim, né? Papai era a família criador, inteira. era. Aninho também é assim. Também. E essa é uma causa que toca muito no coração de muita gente. Quem tem animal sente isso. A gente Sim. só sabe quando tem, né, Vené? E aí você tem um olhar muito carinhoso, né? Muito, muito amado para essa causa. Fala um pouquinho sobre essa sua relação. Gosto, e ainda bem que nesses últimos anos a causa animal ganhou o patamar da importância que deveria ter ganho em todo o tempo. Está ganhando cada vez mais, e né? ainda A gente está bem, sentindo. e que ganhe-se e que assim permaneça, porque sim. não pode ser uma coisa momentânea, uma coisa de um período. Isso é fundamental. É algo assim atroz você observar e conviver com atrocidades e violências que são praticadas por seres que na maioria das vezes são indefesos. Tem uns que podem dar uma, né? Mas na maioria das vezes são seres indefesos. Então eu tenho, desde cedo, porque como meu pai criava, meu pai era proprietário de algumas reses, gado leiteiro, né? Claro, maior porte, mas a gente sempre gostou de animais. Eu não gosto nem de chamar de bichos, eu gosto de chamar de animais, de seres, enfim, a gente sempre gostou. Hoje eu tenho 2 shih tzus, né? O nosso Thor. Os amores, né? Vez por outra dá umas castigadas em mim aqui, mas tá de boa. Nosso Thor e nosso Buddy. E ainda temos nosso Zeca, que é o nosso papagaio de estimação também. Então a gente lá no parlamento, essa causa ganhou corpo, tem grandes projetos, interessantes projetos com os quais nós estamos debatendo. Um deles eu tive a aventura de poder relatar, que foi a guarda compartilhada dos animais. Foi uma ideia proposta pela nossa deputada Laura Carneiro e no Senado Federal foi relatado em um projeto substitutivo, nós demos umas melhoradas nele e entre outros. Né? A gente também, não apenas no parlamento, não apenas tratando sobre matérias propriamente ditas, mas a gente tem podido ajudar muito com a aquisição através dos municípios de castramóveis. A gente sabe que é uma política pública necessária, de fortalecer e de equipar centros de zoonose. Também, em alguns municípios, a gente fez indicações para hospitais veterinários, é um compromisso nosso lá em Campina Grande, por exemplo, de poder fazer essa destinação aqui em João Pessoa, já se tem, e a gente deseja espalhar isso pelo nosso estado. Então é uma causa que conta com a nossa participação direta. E a gente agradece, porque tem um bichinho, só eu sei o Tu que tens qual? Eu tenho um chihuahua desse tamanho. Agora sim, né? você não aguenta uma semana, que o bichinho dá trabalho, viu? Tá que nem Tó. Eu cheguei para conhecer Totó, fez a vigia, a guarda, é desse tamanho, mas fez a guarda, né? Brabo danado. Tó e Buddy. Vené, você foi o relator do projeto que garante a aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde, certo? Tanto os agentes comunitários de saúde quanto os agentes de combate às endemias. Fala um pouquinho desse projeto. Eu falo sobre esses amigos e sobre essas milhares de amigas. Olha, no Brasil são mais de 400 mil homens e mulheres dedicados a nos dar. Quando eu digo a nos dar, porque literalmente eles fazem isso, nos dar assistência na área de saúde, todos os dias batendo as portas, levando além do atendimento uma palavra. Eles são até mesmo psicólogos de muitas famílias. E eu tive esse momento de aproximar-me dos mesmos, dessas duas categorias, quando eu fui prefeito de Campina Grande. E aí quando a gente, estava te falando sobre essa experiência, quando a gente está na ponta, quando a gente tem e vivencia isso de uma forma mais efetiva, mais clarividente, aí você dimensiona e, portanto, valoriza
de fato. E aí eu pude valorizar através de concursos públicos. E é uma classe que precisa ser valorizada, Precisa né? ser. Então nós fizemos concursos públicos, Sim. nós sempre tivemos uma política para os nossos servidores, uma política séria de pagamento dentro do mês trabalhado, implementar os planos de cargos, carreira e remuneração. Isso foi quando prefeito. Quando eu chego no Congresso, tanto Câmara como Senado, a gente pôde também dar essa colaboração, participar de algumas destas propostas legislativas que tramitavam nas duas casas. Mais recentemente, no Senado, não apenas esta matéria que me foi pedida por eles, e nós apresentamos, aprovado, tendo sido no Senado, está na Câmara, a PEC 14 garantiu a aposentadoria especial. Espero, sinceramente, que depois de promulgada não haja questionamento por parte do governo, porque é uma conquista muito justa para estas pessoas, mas nós tivemos outros momentos nos quais fomos colaboradores. Vou te citar um. O piso de 2 salários mínimos foi, depois de 11 anos, uma grande vitória. E nós fizemos um trabalho permanente, focado, me recordo muito bem, ao lado da minha companheira senadora Zenaide, do meu companheiro senador Fabiano Contarato, foi aprovado nas duas e hoje é uma realidade, piso de 2 salários mínimos para os nossos agentes. Piso, portanto, ninguém pode receber menos do que isso. Até existem alguns municípios que pagam gratificações a mais. Vamos lá, eu fui relator de um projeto muito importante que garante aos agentes de combate às endemias e aos agentes comunitários de saúde o segundo vínculo. Por quê? Porque antes eles não eram formalmente reconhecidos como quem praticasse ou quem exercesse atividade de saúde. Sim. Era um negócio, uma coisa incongruente. Eles são, essencialmente, trabalhadores da área de saúde. E não eram. E porque não eram, eles não tinham o direito de ter o segundo vínculo. Agora, eles estão incluídos entre atividades na área de saúde, sendo assim, podem ter o vínculo como agente comunitário e um outro que, porventura, garante a compatibilidade das cargas horárias. Fui eu o relator dessa matéria. Então, eu fico muito feliz e quando falo sobre esses amigos e sobre essas amigas, falo com o gosto de reconhecê-los na importância do que eles fazem e com o gosto de ter podido colaborar, mesmo que modestamente, por grandes vitórias. E, de fato, foi uma conquista histórica. Foi. Foi uma conquista e a histórica. gente, e diga-se também, Manu, eles são muito carinhosos conosco, sabe? Por onde a gente, todas as cidades nós temos, né? Sim. E quase sempre nessas inúmeras visitas que nós fazemos, existem pessoas que chegam, Vené, eu sou agente, obrigado por você ter trabalhado. Isso é gratificante, né? Uma reciprocidade. Com certeza. Agora falamos sobre combustível. Combustíveis do futuro. Essa foi uma matéria... Você, como presidente da frente, né? Da Frente Parlamentar de Energia e relator do projeto, você enxerga, você vê potencial na Paraíba como um polo de energia renovável, de emprego? Como é que você enxerga essa área, Vené? Muito. E não apenas a nossa amada Paraíba, que tem destaques na produção de energias das tidas, havidas, fontes renováveis. Nós temos parques eólicos, nós temos parques solares, principalmente solares de fotovoltaica, eólicos ainda é um processo. Nós temos aí o etanol, nós temos massas, né, de combustíveis que nós podemos avançar aqui no estado e no nosso país, né? O Brasil sempre foi uma vanguarda nessa área desde a década de 70 com o programa do Proálcool e depois começamos a desenvolver outras alternativas de biocombustíveis. E no Senado Federal tive a grande satisfação, tanto de estar presidindo a frente que trabalha todas essas fontes que são renováveis, sustentáveis, diminuindo a nossa dependência com as outras que não são renováveis e que foram, em grande escala, as responsáveis por todos esses episódios dos gases que têm e produzem os efeitos estufa. A gente precisa fazer essa troca. É evidente que não dá aqui para dizer que vai ser feita de um dia para a noite. Isso é um processo, mas esse processo está encaminhado. E o Brasil, ainda bem, entre outras grandes e vigorosas nações que produzem e que têm fontes sustentáveis e renováveis de energia, tem um passo à frente e eu estou ao lado de outros companheiros podendo participar dessas discussões. E o projeto Combustível do Futuro
foi relatado por nós e foi um trabalho muito bacana, onde eu tive a oportunidade de conhecer, de mergulhar a fundo com muitas informações e ter podido corresponder às expectativas, né, de todos aqueles atores, de todos aqueles que protagonizaram esse debate. Sim. Você falou sobre essa parceria, né, com o governo federal, com o presidente Lula, né, não tem como citar. Como é que você enxerga essa união? A gente sabe que essa parceria com o presidente Lula só tem trazido benefícios, né, investimentos cada vez mais fortes, melhores para a Paraíba. Como é que você enxerga essa união, essa parceria? Sobre esse aspecto não tem nem o que discutir, sabe, Manu? Porque ela tem sido extraordinária. Sim. O nosso mandato, eu digo sempre, quando nós estamos entregando uma ação, ou entregando uma obra ao lado de um parceiro, de uma parceira, prefeito, ou ao lado de integrantes de associações, porque a gente não só faz via prefeitura, nosso mandato também tem uma relação direta com associações, com sindicatos, entidades de direito privado, enfim. Então, quando você leva qualquer uma destas, quando você passa aqui na triplicação da BR-230, que voltou a estar sendo executada, porque durante 4 anos anteriores ao presidente Lula... Eu já ia te perguntar sobre isso também. A gente precisa lembrar. Isso. Foram 4 anos de uma obra praticamente paralisada, porque não tinha o dinheiro. Quando o presidente Lula assumiu, o Ministério dos Transportes passou a ter recursos. Sim. E não existe obra sem projeto bem feito, sem dinheiro. Isso. Não existe obra. Então, a gente voltou a ter. Ela teve os seus percalços, as suas dificuldades, a demora por si, mas essa demora é respondida pelo atraso, né, de 2018 até 2022. Quando você passa ali na duplicação de Campina Grande até a Farinha, quando você vê obras como policlínicas, ampliação de projetos de atenção primária, quando você tem uma entrega de uma creche, uma entrega de uma escola, de uma van ou de um enfim, todas essas ações, claro que precisa de um interlocutor. É evidente que se precisa de um parlamentar que seja buliçoso, que procure, né, que bata a porta, que peça, vá atrás, que vá atrás. Agora, minha amiga, meus amigos, se você não tiver um parceiro e um governo que pense dessa maneira, não chega. A gente só está podendo entregar 2,3 bilhões de reais de obras e de ações em larga escala, porque temos um grande parceiro. E que, graças a Deus, não estou dizendo isso, senão dito por ele próprio, é um amigo pessoal, que é o presidente Lula. É um parceiro político, sim, mas é um amigo que gosta, que me trata como vené, que tem esse carinho, que em meio a todos os disse-me-disse aqui no nosso estado, foi sempre muito firme, muito categórico, recentemente, inclusive, antes mesmo do processo eleitoral, gravando um vídeo a dizer, olha, a minha prioridade na Paraíba é vené, como meu senador, isso é bacana. E isso não se conquista do dia para a noite, se conquista porque entre nós existe transparência, sinceridade, afinidade de propósito. E responsabilidade, porque responsabilidade. É o presidente que está confiando claro, em você, exato, né? não é algo qualquer. Isso, exatamente. Vené, você falou sobre muitos projetos, né? Muitas pautas relevantes, importantes, mas tem alguma que realmente foi o seu case assim, de sucesso? Você, não, isso aqui foi o que realmente, de fato, eu transformei. Eu acho que eu estou satisfeito com algum projeto que tenha, de todos esses, algum que realmente tem um carinho especial por você? Manu, assim, nós participamos de grandes momentos. Participamos quando a gente ocupa uma das 8 comissões nas quais nós temos assento. Então, são várias as matérias com as quais você se debruça, algumas mais, outras menos, outras que são mais afeitas ao seu dia a dia. Se eu disser aqui, foi tanta coisa que a gente pôde até mesmo colaborar de forma... Vou citar um que a gente não tratou ainda. A possibilidade de nós termos proximamente, porque também é um propósito do presidente Lula, que é a tarifa zero, né? Fomos nós que apresentamos o projeto de lei, o substitutivo a um projeto nascido do então senador Antônio Anastasia, meu colega de Senado, e que foi aprimorado por nós, fizemos algumas mudanças para que nós o qualificássemos ainda mais. E esse projeto, sancionado pelo presidente Lula, vai garantir que nós tenhamos a tarifa zero e a gente sabe o ganho que isso significará para todos nós, mas principalmente aqueles que precisam de ter esses acesso. E isso tem um custo
no mês salarial de milhões de brasileiros. Isso é um projeto fabuloso que eu tive a oportunidade de trabalhar. Você falou sobre o combustível do futuro, você falou sobre os projetos que envolvem os agentes comunitários. Eu posso falar sobre um projeto de minha autoria, de nossa autoria, que beneficiou aos 46 hospitais universitários. E é muito bom, é muito gratificante quando eu ouço nas diversas oportunidades que nós tivemos aqui no Estado ao recepcionar o ministro Alexandre ou aos integrantes do Ministério, quando eles pegam o microfone e dizem, olha, Veneziano é o senador da saúde, Veneziano valorizou, às vezes até eles exageram, dizem, olha, quem salvou os HUs do Brasil foi o senador veneziano que apresentou um projeto que garante aportes financeiros e contabilizam nos percentuais que são exigíveis pela União. Foi uma grande conquista, foi um projeto que a gente apresentou, portanto, na condição de autor. Teve muita coisa boa que a gente, além, evidentemente, do que o mandato se transformou, que é um mandato, como a gente costuma falar, de trabalho e de entregas, 2,3 bilhões de reais. Eu tenho a melhor expectativa, sabe, Manu, se a gente passar por esta nova prova, né, que é a eleição, se nós passarmos por ano, né, sendo aqui a condição de estudante, tem muita coisa que está lembrada em minha memória, os investimentos que nós precisamos continuar, da duplicação da BR-230, da conclusão da triplicação da mesma aqui de João Pessoa até Cabedelo. Nós temos projetos que precisamos trazer de volta, como é o caso da Transnordestina, e já há um estudo sendo feito. Tem muita coisa bacana, né? Na área hospitalar, em João Pessoa, já há a garantia do Hospital do Câncer. Foi uma parceria que já foi anunciada pelo governo do presidente Lula com o então prefeito Cícero Lucena e conosco presente também, porque a gente colocou em recursos para o orçamento de 2026, já prevendo 2027. É uma grande obra, tem muita coisa ainda. E como é que você enxerga essa campanha agora? Que expectativa que você espera para essa campanha de agora? No meu caso ou de uma maneira geral? No seu caso, como é que você... Eu gostaria de pedir às pessoas os meus amigos e minhas amigas, que fizessem a devida observação. Há, de minha parte, algumas preocupações, que são preocupações, inclusive, tidas e visivelmente constatáveis. A gente tem mais uma oportunidade de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, porque temos, e eu acho um erro, a gente poderia ter corrigido isso para não ficarmos de 2 em 2 anos tendo disputas eleitorais. Sim. 2 anos nós estávamos disputando, o brasileiro estava votando para prefeito, para vereador. 2 anos depois, agora, nós estamos votando presidente, governadores, senadores, deputados, enfim. Isso é desgastante, sob todos os aspectos. Poderíamos ter feito essa correção, não fizemos. Eu sou defensor de uma eleição, vamos dizer assim, universal, de ponta a ponta. Quem sabe um dia possamos tê-la. Mas, se nós temos a oportunidade de melhorar com aquilo que nos foi dado na eleição passada e tivemos equívocos cometidos, a gente não pode ficar desperdiçando. E o ficar desperdiçando, muitas das vezes, acontece quando alguns destes que se apresentam como candidatos ou candidatas não são as melhores opções. São aqueles ou aquelas que vêm e acham que você tem um preço, e acham que o seu voto, que é tão importante, tem um valor. Em outras palavras, são pessoas que vêm com a expectativa de dizer, olha, eu tenho tantos milhões de reais, vou comprar um mandato porque eu tenho recursos e eu sei que compro. E a gente precisa dar uma resposta. Nós precisamos dizer, olha, o nosso voto tem um valor, mas o valor que eu dou a ele é o do trabalho, da dignidade. O valor que eu dou a ele é o de poder experimentar nele ou naquela que me representa aquilo que eu almejo. Sim. Se estamos numa democracia representativa, eu estou escolhendo Manu para ser minha representante, portanto, sobre você a responsabilidade de poder ser eu também. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem muita gente que se aproveita e se nós não observarmos, temos muitos instrumentos para fazer essas observações, Manu. Veja quem trabalhou, não estou aqui me apresentando como, né? Apenas analise. Nós tivemos a oportunidade de fazer. Costumo eu dizer, senador da República, senadores e senadoras, são 81, Manu. Você já imaginou, 212 milhões de brasileiros são representados no Senado Federal por apenas 81 brasileiros e brasileiras. Então é muita responsabilidade. Sim. E que a gente tem que responder. Por isso que eu dizia a você que sou, de certa forma, e não tenho problema nenhum em dizer-me
metódico, preciosista, porque eu quero fazer bem feito, gosto de fazer bem feito. E eu me sinto muito à vontade, senão eu não estaria aqui sentado ao seu lado. Você não consegue fazer diferente, né? Não. E nem estaria pedindo aos meus amigos e às minhas amigas esse voto, novo voto de confiança, se eu não estivesse seguro de que trabalhei. É evidente que quem vai estar em casa, nem todos dirão assim, eu vou votar em veneziano. Tem várias opções. Mas uma coisa é certa, ninguém vai dizer, olha, eu não voto em Vené porque Vené não trabalhou. Não. Eu não voto em Vené porque Vené fez feio no Senado Federal ao me representar. Não. Eu não voto em Vené porque Vené não ajudou aos meus municípios, aos nossos... Não. Você pode deixar de votar em Vené por outra razão. Mas, graças a Deus, não faltou trabalho, não faltou entrega, não faltou compromisso, não faltou resultados. Quando as pessoas dizem veneziano tem um mandato, exerce um mandato de resultados. É exatamente isso. Então, é o que eu peço às pessoas que analisem, façam as suas observações, vejam aqueles e aquelas que estão querendo aproveitar-se das condições materiais que possuem para tentar levar a você ao engodo. Escolha bem, porque isso é bom para vocês, é bom para nós. Olha, a minha condição e a sua condição, antes da exímia profissional e comunicadora que você é, antes de eu ser senador da República, nós somos eleitores. Isso. Então não adianta, a gente vota e mais à frente diz, olha, eu não gosto da política, na política só existem homens e mulheres que não se prestam a fazer o bem, mas quem as colocou e quem os colocou foi você, fui eu. Então a responsabilidade é nossa. E aí, como cidadão, a gente precisa fazer essa análise, essa pesquisa, a gente Muito. precisa entender em quem que a gente está colocando no lugar de tanta responsabilidade, né, Vené? E aí, em poucas palavras, o que eu vou lhe pedir agora é muito difícil, que é poucas palavras. Verdade. Certo? E eu confesso que eu tenho dificuldade realmente. Você se acha um pouco prolixo, Vené? Eu já melhorei bem. Mas o ser prolixo, às vezes você tem o ser prolixo que ao final não diz algo. Eu acho que eu gosto de falar, gosto de me expressar e acho que ao final tem um conteúdo, né? Tem alguns que são prolixos e não dizem muita coisa, né? Mas em poucas palavras, esse desafio, Perfeito. em poucas palavras, por que a gente precisa de Vené no Senado? Não é que precise, para não parecer, eu acho que a gente precisa, em qualquer casa legislativa, de bons representantes. Nós precisamos, na imprensa, de bons homens e mulheres que façam um jornalismo com competência. Em todo local nós precisamos de pessoas que deem qualidade ao que exercem, Manu. Sou o melhor, sou o único? Não. Mas, evidentemente, eu me permito, apresentando-me mais uma vez, e não seria nem apresentando-me mais uma vez, porque as pessoas me conhecem, mas o trabalho que a gente fez no Senado Federal nos dá e nos garante, pelo menos, dizer, olha, está aqui, analisem. Então, eu vejo desta forma. O querer continuar no Senado Federal é querer continuar a entrega ou continuar a fazer um trabalho produtivo que tem dado resultados, como os resultados que nós obtivemos nesses 7 anos e meio. Agora é uma decisão soberana das pessoas. Eu só espero que, se não for eu, tomara que sim, não seja um que não tenha essa dimensão exata do que é necessário ser feito no Senado. Por isso que eu, com muita humildade, peço aos amigos e às amigas que, ao analisarem o que eu fiz, possam, levando em conta o que nós fizemos e entregamos, possam, mais uma vez, dar um voto de confiança. Dito isto, eu vou chegando ao fim desse papo. Teremos outros momentos. Muitos, por favor, você topa? Claro, é por então, isso que eu estou carinhosamente lhe cobrando, me chame outras vezes. A vontade é de te alugar aqui por muito mais horas, mas aí eu já fico me comando, já deu tempo, vamos deixar para depois, que tem muita coisa para falar. Vamos, né? eu virei outras vezes com muito gosto. Daqui para lá eu vou lhe aperreando para a gente falar mais e mais. Esse é um aperreio que eu quero sentir. Então, bacana, um abraço. Muito obrigada, Obrigado, Vené. Manu, tudo de bom. Vamos juntos nessa caminhada e aguardo vocês para muito mais papo, conversa, informações importantes aqui na TV 15. Tchau. Valeu, Vené. Amiga, tu já parou a pensar como tu vai escolher teu candidato ao Senado? Já. Não dá para escolher só porque conhece o nome dele, não. Eu tava pensando, o que é que eu devo esperar de um senador? Eu olho muito para as causas que ele defende, principalmente as que mexem com a nossa vida. Tipo os direitos das mulheres?
Com certeza. Até porque defender mulher não pode ser só uma coisa de discurso de campanha eleitoral, não. Precisa aparecer nos projetos do candidato, no trabalho que ele defende. E como eu descubro essas coisas? Pesquisando. Vendo que cada candidato já apresentou, como atuou, quais os projetos defendeu, tudo isso. Olha, esse aqui, o senador veneziano. Ele apresentou um projeto que trata justamente de violência contra a mulher. E o que ele propôs? Que se houver violência contra a mulher, a arma de fogo que estiver com o agressor deve ser apreendida imediatamente, mesmo que ele não tenha usado a arma na agressão. Mesmo sem usar? Mesmo assim, e o projeto também prevê a suspensão de autorização de posse ou porte. Boa. Aí, já é uma coisa concreta para analisar. Exatamente, escolher bem é isso. Não se apegar apenas a promessas, mas o que foi feito e proposto. Política também é sobre a nossa vida, né? E informação ajuda a gente a fazer nossas próprias escolhas.